é avisado. Evangelho de João, no capítulo 13. Simão Pedro apresentou a Jesus. Simão Pedro perguntou a Jesus: onde é que o Senhor vai? Você não pode ir agora aonde eu vou. Mais tarde você poderá me seguir, respondeu Jesus. Pedro tornou a perguntar: por que não posso seguir o Senhor agora? Eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Está mesmo? Perguntou Jesus. Pois eu afirmo que antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Graças a Deus que possamos sentar um pouquinho. Meus irmãos, a cada trecho do Evangelho nós temos que fazer uma análise que nos traz um ponto de vista, nos traz um ponto de referência que deve ser avaliado, deve ser tirado como exemplo para todos nós. E nesse Evangelho a gente vê Jesus diante ao conhecimento que ele tinha das dificuldades que ele iria passar, que ele iria ser acusado por informações falsas, por coisas que ele não fez, que seria condenado e seria submetido à crucificação. Vejam bem, como Jesus se portou diante do conhecimento que ele tinha das dificuldades que chegariam até ele. Imagine você, como você se comportaria, como você se posicionaria, sabendo que chegará para você um turbilhão de dificuldades e problemas. Aí vem a parte que nós chamamos o equilíbrio, a firmeza naquilo que você tem, naquilo que você acredita. Aí vem aquela parte que também falamos da sua base doutrinária. Onde está a sua fé? Qual o tamanho da sua fé? Qual o tamanho do seu amadurecimento? Assim a gente analisa pela circunstância individual de cada um a nossa preparação. Mas primeiramente, quando se vêm as dificuldades, qual a primeira coisa que devemos pensar? Que estamos abaixo e submetidos a um governo espiritual. Existe um governo espiritual que comanda toda a terra e que comanda todas as pessoas. Não existe um ser na terra que não esteja sob um comando espiritual. Existem os mentores espirituais de cada um, anjos guardiões, como muitos chamam. Existe a hierarquia desses mentores e vai se subindo até chegar ao grande mestre Jesus. Mas existe uma hierarquia espiritual onde todos os seres são monitorados e avaliados. E assim você pensa: eu estou numa escola terrena, estou numa escola de evolução de espíritos, estou aqui para que eu possa me evoluir. Se o meu governo espiritual me submeteu a tais dificuldades, o que ele desejava com isso? Ele está querendo que eu me testar, ele quer me modificar. Qual o objetivo do nosso governo espiritual nos submeter a tais condições? Assim, você faz a sua análise e pergunta: mas eu não estou fazendo nada errado. Eu estou levando a minha vida na minha simplicidade. Eu não necessito ser submetido a dificuldades para isso. Mas aí vem uma outra análise que você não conhece. É a natureza do seu espírito. Veja bem, você tem a vida pacífica, vive na simplicidade do dia a dia, e ali você não se conhece, porque não houve situações para testar os seus sentimentos. Não houve uma dificuldade para ver como você reage, se você tem uma fé verdadeira, se você reage com agressividade, de que forma você vai reagir quando encontra uma pedra em seu caminho. Você não conhece porque a pedra ainda não foi colocada. Então, quando as pedras são colocadas, é que você se conhece em sua dificuldade. Se sua fé é verdadeira, se você é de fato uma pessoa equilibrada, se seu espírito evoluiu diante da situação inicial da sua reencarnação. E assim você se conhece diante dessa dificuldade. Da mesma forma, às vezes vem uma alegria na sua vida. E essa alegria, você se embriaga nela e pensa, agora vou ser feliz assim o resto da minha vida.
E ali você solta todo o seu orgulho, solta toda a sua vaidade, toda a sua superioridade sobre as pessoas do seu meio. Você pode não manifestar, mas você está exalando dentro de você próprio. As pessoas do seu meio não perceberam nada na sua situação. Mas a espiritualidade está vendo que seu espírito está radiante ali de orgulho, de vaidade, de poder. E aí ele conhece, bom, se demos para ele uma dose de alegria, ele está exaltado em poder, em vaidade, em orgulho, vamos tirar essa alegria dele e deixar que ele lute contra si mesmo, porque ele tem que amadurecer. Ele veio para essa terra, foi para amadurecer, foi para moldar, foi para lapidar. Ele não veio aqui juntar riquezas terrenas. Você pode ter riquezas terrenas, mas se essa riqueza terrena não prejudicar a sua riqueza espiritual, assim você é submetido então à dificuldade. Aí você volta e se pergunta, mas estava tão bem, por que eu perdi tudo? Imediatamente você procura culpados. Quem foi o culpado de eu estar passando por isso? Ah, é meu vizinho, ele tem o olho gordo demais sobre mim. É tal pessoa que tem muito ciúme de mim. Aí você procura os culpados. Por quê? Porque a sua consciência terrena só enxerga aquilo que está na sua onda mental do seu interesse. E como o seu interesse foi prejudicado, você vai buscar dentro do seu campo de interesse as respostas. E como você não encontra resposta, você procura os culpados. E sai atribuindo culpas às pessoas do seu meio. Mas numa análise de maior sabedoria, você volta e pensa, mas espera aí, se eu tenho um governo espiritual, se tem aqueles que mandam em mim, que eu faço aquilo que eles querem para a minha educação espiritual, se eu estou passando por isso, eu tenho que me policiar, tenho que ver em mim mesmo onde está errado. Aí você busca dentro de você, na primeira vista você olha, eu não estou errado não. Eu não falei com ninguém, não agredi ninguém, não fiz nada com ninguém. Mas aí você aprofunda a sua visão e analisa a sua natureza. O orgulho, a vaidade, isso é queda do espírito. Os espíritos não conseguem absorver luz em seu campo molecular se ele tiver com essas energias de orgulho e vaidade, com desejo de poder, desejo de superioridade. A maior riqueza que um espírito tem chama-se humildade. A humildade transpõe qualquer barreira, ilumina o espírito, porque ela abre as portas para o mundo da luz. Mas aquela humildade interior, não se confunde humildade com simplicidade, que às vezes você vê a pessoa levando a vida com simplicidade, nossa, ela é tão humilde, mas o dia que ela é cutucada, ela se arvorece da sua natureza verdadeira. Então não confundimos simplicidade com humildade. Então a humildade é a riqueza do espírito. O espírito humilde, ele é rico em luz, em sabedoria, em força espiritual. Assim, você vê que a humildade está dentro de você. Você exala ela pelo seu pensamento, pelas suas palavras, pelo seu olhar. Então aquilo ali transborda de você mesmo. E essa é a grande luta que temos. Eu estou falando luta, porque às vezes eu converso com as pessoas, como é que está a vida? Estou lutando. Aí eu concordo, realmente você está lutando. Mas a gente luta uma batalha, luta uma guerra. E de fato, você está lutando uma grande batalha contra a natureza do seu espírito. Porque você está ali lutando com dificuldade para ter o pão de cada dia, para sobreviver. E se pergunta, mas por que eu tenho que passar tanta dificuldade e outros não? Pois aqui está a resposta. Você está lutando contra a natureza do seu espírito, para lapidar seu ser. Porque quando o seu ser for um ser lapidado, dentro da humildade verdadeira, você vai ver que o pouco que você tem se torna muito. Eu conheço famílias que vivem com um salário mínimo. Conheci uma senhora que cuidou de 6 filhos ganhando um salário mínimo. Tinha tudo dentro de casa. Porque ali multiplica. Aquele pouco se multiplica. Enquanto aquele que ganha muito, o muito para ele é pouco, porque não rende nas mãos dele. O orgulho, a vaidade, custa caro. E aí ele não consegue ter nunca o que deseja.
sempre vai viver na ansiedade, sempre vai viver na busca de um material insaciável. Meus irmãos, lembremos disso. Nós estamos sob um comando espiritual. E esse comandante espiritual nosso quer de nós a nossa lapidação. O nosso comandante espiritual quer de nós a purificação do nosso espírito. Se não alcançarmos, vamos continuar nas dificuldades, vamos continuar em guerra contra nós mesmos. Então lembre-se disso. Quando surgem as coisas ao seu redor, não busque os culpados do lado externo, como nós falamos. Busca o culpado interno. É o seu karma, é o seu espírito. Se, meu Deus, o que eu preciso melhorar dentro de mim? Nossa, eu acho que eu sou um ser humilde. Assim você pensa? Eu trato bem as pessoas e tudo. Ah, não, perfeito, perfeito. Pega a pessoa e leva para dentro da sua casa e tenta conversar com elas o máximo de tempo possível. E você vai ver se você é de fato humilde. Porque a humildade te leva a dividir. Você só é testado mesmo em sua humildade quando você consegue dividir. Chega um ponto que você não consegue dividir um pouco da sua atenção, do seu tempo, do seu amor, da sua atenção com alguém. Aí você vê, opa, minha humildade não é verdadeira. Que eu consigo servir desde que não me incomode. Eu consigo dar atenção às pessoas desde que elas não me incomodem. Então é fácil você sair por aí distribuindo atenção, distribuindo sua caridade. E quando você tem que dividir, né, aquilo que está dentro de você, o seu espaço ali para você conversar, dar uma atenção maior, você já se sente incomodado. Aí você vê, bom, o problema é dele, o problema não é meu. Assim começa a gente a pensar. Então vejamos bem as virtudes que a humildade traz em cada um. E lembrando dessa batalha que nós lutamos a cada dia. Meus irmãos, veja bem, nós estamos dentro de um processo, toda a Terra está num processo de mudança de cultura. Nós chamamos plataformas de conhecimento. Todo lugar, todo ensinamento doutrinário, toda religião tem a sua plataforma doutrinária, que nós chamamos a base da doutrina. Se você pode ter religião e doutrina, porque toda religião tem que ter uma doutrina. Religião sem doutrina não funciona, não existe como religião. E doutrina pode ter religião ou não ter religião, porque a doutrina é a parte do conhecimento, é a parte que você pratica, é a parte das informações. Então o evangelho é a parte doutrinária. Então aqueles que trabalham com o evangelho têm a parte da doutrina evangélica, que é a base do ensinamento que o Jesus deixou no evangelho. Então nós chamamos isso plataforma doutrinária. Todos temos uma plataforma doutrinária. Existem plataformas doutrinárias que se estacionam em certos pontos, e outras plataformas doutrinárias que se evoluem em conhecimento. E veja bem, quando uma plataforma doutrinária estaciona em seu banco de dados, em seu campo de informações, todas as mentes que estão ligadas a ela também estacionam. Ali aquilo que você aprende fica para a sua eternidade, porque a sua mente não sai daquele ponto. Você não consegue conceber mais coisas. Isso nós chamamos plataformas fixas de conhecimento. A plataforma não pode ser fixa. A parte doutrinária, ela tem que ser evoluída constantemente. Mas você me fala, mas o Evangelho já ensinou. Mas o objetivo do Evangelho é qual? É a lapidação do Espírito. E você chega em determinado ponto da sua base doutrinária, da sua plataforma doutrinária, em que ela não consegue mais alimentar as pessoas que ali estão. E o que elas passam a fazer? Começam a aprisionar em conhecimentos, no trabalho pelo medo, no trabalho pela coação. E assim, qual é o grande prejuízo da espiritualidade maior? Aprisionamento da mente em conhecimentos estacionados. Esse é o grande problema que os mentores enfrentam na Terra hoje, que é mostrar às pessoas que tem que aprender mais, tem que compreender mais, tem que agir mais, e não o medo. Eu falo isso, por que estou dizendo isso? Porque temos uma grande preocupação, porque existe parte da humanidade que estão ligadas às plataformas doutrinárias,
de vários segmentos religiosos, doutrinários que sejam. Mas uma grande parte jovem não está se aderindo a essas plataformas. Mas não está se aderindo por quê? Porque as plataformas não conseguem prender as suas mentes. As mentes são mais agitadas, processam mais rápido as informações. E a mente que processa rápido acha pouco o que ali está. Então tem que existir uma preocupação do conhecimento doutrinário que se dá. Nós nos preocupamos com isso, a espiritualidade se preocupa com isso. E aqui você vê que nós temos várias etapas de aprendizado. A plataforma básica, a fase básica do aprendizado, que vocês estão passando na fase de preparação das suas mediunidades, preparação dos seus conhecimentos doutrinários. Depois vem a parte científica, que é o processo da iniciação, depois a elevação, depois as consagrações do terceiro passo, que é a parte de formação técnica. Terminada a parte técnica, tem a parte específica, que é a entrada no mundo da luz e a alteração dos planos de consciência e aprender mais. Então, por que estou dizendo isso? Estou mostrando a vocês o seguinte: não se estaciona no processo de evolução do espírito. Não se estaciona na parte colocada pela submissão que se conhece. Você tem que buscar seu conhecimento e ousar aprender mais, ousar saber mais, dentro do campo da luz. Não no campo da informação inútil, não no campo da informação ilusória, mas daquela informação que você pratica, que você recebe e que você sente pela sua modificação. E que modificação são essas? É a luz. Aquilo que não te faz sentir a luz de Deus Pai Todo-Poderoso sobre você, não está te avançando no caminho da sua evolução. Aquilo que não te faz perceber que existe uma força magnética superior de luz que te traz uma proteção e uma calma e uma segurança e uma paz interior, então você deve pensar. Porque você não pode viver só de informações sem efeito prático. E é a nossa preocupação. Vocês estão aqui hoje dentro de uma escola técnica de evolução espiritual. Porque tem que ter efeito técnico, tem que ter efeito prático, para que o conhecimento se torne praticável. Senão se torna mero conhecimento sem praticidade. E isso é que nós trabalhamos, é isso que nós precisamos ter para nós mesmos. E assim a cada dia nós nos lapidamos um pouco. Lapidamos a nossa mente, lapidamos a nossa consciência e trabalhamos a desimpregnação do nosso perispírito, para que o nosso espírito ganhe maior leveza a cada dia da sua existência aqui no plano físico, aqui na Terra. Meus irmãos, graças a Deus. E assim está a nossa aula nesse dia de hoje, da nossa preparação, da nossa evolução. E convidamos vocês então a serem persistentes na busca do conhecimento espiritual, persistentes na busca da sua escalada para Deus. Não é a escalada, como eu disse a vocês, pela busca de informações que não tem efeito prático, mas escalada para aquilo que você pratica e sente. E tenha certeza dentro de você mesmo: a luz de Deus está em mim. A luz de Deus está aqui. Assim você se sente seguro, protegido e sente a sua evolução. E graças a Deus. Assim agradeço a vocês por terem me escutado nesse dia de hoje. Graças a Deus. Meus irmãos, graças a Deus. Vamos passar para a nossa parte técnica do desenvolvimento, lembrando aquilo. Você está buscando a sua conexão com o mundo da luz. Na busca da sua conexão, você tem que entrar na sua individualidade e procurar sentir. Seja você doutrinador, vai fazer uma doutrina, sente que você está ali, você é um transmissor de luz para quem precisa da sua doutrina. Você é um transmissor de luz para quem precisa da sua impulsão magnética para a elevação. E você de incorporação, sente que você é um aparelho para a luz, que os nossos governadores espirituais, os nossos mestres espirituais, conectam na base magnética de você e fazem de você um instrumento dele para que a luz se espalhe aqui na Terra. Então, como eles nos falam, existe uma projeção vertical, onde a luz chega a você e se corre no horizontal. Então ela chega para nós, que é o vertical, e espalha para todos, através do nosso plexo, do nosso magnetismo, que é na parte horizontal. Então esse é o grande objetivo da distribuição de luz dentro do sistema.
Aí os mentores vêm aqui, vai em você, pega uma gota de energia e cura alguém lá no hospital. Vem aqui, pega outra gota de energia, vai você cura outra em outro hospital. E assim você está ativo com seu magnetismo, oferecendo cura o tempo todo. Porque essa gota de energia, ela chama ectoplasma, que é o fluido magnético animal do nosso corpo. Então esse fluido iluminado, com alteração vibratória para a luz, vira um remédio para o espírito que está sem energia, sem força, que está em padecimento. Daí a grande riqueza que nós temos aqui dentro do nosso desenvolvimento